eu não quero saber para não mudar, Gabriela. Tu já ouviste alguma vez alguém dizer isto? Eu não quero saber esta informação, não me contes sobre isso. Sim, algumas vezes. Não muitas, mas algumas vezes. E quando isso acontece, ficamos naquele ar de então não queres, mas acho que se calhar até era importante, mas ok, a verdade está aqui à tua frente, acho que se calhar até era muito interessante de saberes, mas tudo bem. Mas isso já aconteceu, já, sim Não senhor. é? Há muitas vezes essa dificuldade das pessoas regularmente e acho que todos nós, em certo aspecto, em certa medida, passamos em áreas da nossa vida por esta pergunta, né? Por mais interessado, por mais fascinado, por mais magnético ou mais curioso seja aquela área, nós pensamos, epá, será que aquele conhecimento me vai fazer bem? Será que não me vai destruir todas aquelas crenças ou dogmas ou preconceitos que eu tenho? E eh, faz-me lembrar como se fosse, não é? É tentar nos isolar da vida, não é? Toda a vida é mudança e de repente nós queremos estar à parte, dizer, não, 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 eu não quero lidar com isto, não quero saber deste assunto, não quero me envolver nestas áreas para não me estragar aqui os meus planos. Verdade. E olha que não é só nesta parte pronto, do trabalho espiritual. Também há, por exemplo, o trabalho a nível de medicina, não nosso, obviamente, que nós não trabalhamos nessa área, mas há muitas pessoas que não vão ao médico porque eu não quero saber. Também temos Exatamente. esta situação. Não, eu não quero saber porque, sei lá, vou descobrir qualquer coisa, portanto, eu não quero saber. Também há muito esse pensamento, ou até a nível de religião em que são muito fixos naquilo que acreditam e não abrem os seus horizontes para outras coisas. E isso também é tão importante porque a pessoa até se pode tornar muito mais com muito mais alegria, com outro conhecimento, com outra forma de estar na vida. Mas às vezes o não quero saber não é assim tão benéfico quanto isso, não é? Não, trava e estagna, não é? No fundo, traz uma estagnação à própria consciência, porque nós, quando nós não queremos explorar os limites, ir além, e fundamentalmente, eu acredito que isto passa muito pela ideia de nos questionarmos, não é? Pormos em causa, e é uma coisa que traz dificuldade, não é? Poder perceber e estudar e aprender coisas que nos façam pensar, olha, tudo o que eu sei até agora pode não ter sido verdade. Não é? Tudo aquilo que eu aprendi, ou tudo o que eu estudei, ou tudo o que eu li, ou todas as verdades que eu disse, não é? Ou que eu acharia que eram verdades naquele momento que foram ditas, hoje percebo que se calhar não são assim tão verdadeiras, Uhum. não é? É Então é verdade. se pôr-te em causa e sair por esta situação de cheque, não é? De será que eu. E é muito interessante que, por exemplo, na astrologia passei muitas vezes por isto, de tu estudas uma área, aprendes umas coisas, para fazer a interpretação com uma lente. Amanhã estudas outra fonte, aprendes outras coisas e tu mudas um pouco a tua lente sobre aquilo. E a mesma coisa para a ordem de espiritualidade, não é? Tu vais fazer um curso, começas a fazer uma área das terapias e aplicas a terapia de uma forma. Amanhã vais explorar outros assuntos, aprendes outras coisas e pensas, olha, se calhar aquilo que eu estava a fazer deixa de fazer sentido. Então, esta reciclar a informação, este não é abrirmos ao novo, ou explorarmos outras fronteiras, realmente é extremamente benéfico e, no fundo, trata-se da própria movimento da vida. Mas, Gabriela, provavelmente na tua prática e na nossa prática como atendimento, vocês percebem que quando a pessoa é muitas vezes fechada, também atrai certas energias ou certas companhias que a Sim, mantêm sim. dentro desse padrão. Claro que sim. Sabes que muito tem a ver também com a personalidade da pessoa, e também o meio, em que a pessoa acaba por estar. Não é que o meio, influencia 100%, mas acaba também por influenciar um pouco. Porque a pessoa depois também não quer a mudança ou então deixa estar porque isto é mais confortável. Pronto, portanto, quando nos chegam, digamos assim, pessoas, eu precisava desta ajuda, eu precisava daquela ajuda, e nós tentamos mostrar, ó, mas há aqui um padrão que é preciso mudar. É preciso mudar aqui algo para uma mudança na sua vida. A energia precisa de ser mudada, porque para as coisas têm que fluir. E as pessoas dizem, mas se calhar isso não é assim tão importante quanto isso. É logo, mas isso se calhar não é tão importante. É preciso mudar, olha, se calhar pensar de forma diferente. Porque é que não começa a ler um bocadinho mais disto, um bocadinho e ficam ali um bocadinho, mais remitentes. E isso, pegando no que estavas a dizer e muito bem, isso faz com que a vibração da pessoa fique muito mais densa, muito mais pesada e, obviamente, a questão dos obsessores, é inevitável.
É inevitável porquê? Porque tudo tem a ver com a forma como nós pensamos, como agimos. E o que é que são os obsessores? São todos aqueles nossos irmãos que desencarnaram que pensam da mesma forma como nós, ou seja, estão ali naquela faixa vibracional igual de pensamento. Se nós tivermos pensamento elevado, claro que junto de nós vamos ter entidades espirituais a ajudar-nos, isso tudo. Obviamente que podemos ter um ou outro obsessor, mas isso já são outras histórias. Mas se, nós não quisermos mudar, se estivermos sempre naquela estagnação energética, aí vamos a acarretar muitos obsessores com a mesma energia, porque o que é que eles vão dizer? Esta compreende-me, esta pessoa realmente percebe o que eu estou a sentir. Então pronto, é isso A aí, minha olha, amiga. cola logo. Não é, é verdade. Isso é uma das coisas que às vezes nós não temos a consciência dessa capacidade, dessa atração da mesma frequência que acontece. E nós, se calhar, na nossa vida vemos isso por interesses. Olha, por exemplo, eu gosto de futebol, junto ao clube do futebol, eu gosto de astrologia, junto ao pessoal da astrologia, eu gosto de. Não é? Nós É vamos mesmo isso. tentando, tendencialmente, vamos juntando por interesses, mas a mesma coisa acontece cá noutros planos. E é interessante nós percebermos isso. E acho que não é difícil nós imaginarmos, não é? Se nós acreditamos que existem outros planos, existem outras consciências noutros estados e que elas também se vão juntar por interesses. Se nós somos mais fechados, mais dogmáticos, não queremos saber, somos teimosos, somos às vezes cabeça dura, a vida está-nos a mostrar de 30 mil maneiras uma coisa e nós, não, isso não é bem assim e tal. Então, convém, acho eu, não é? E se calhar é esta mensagem desta partilha de pôr-vos em causa, será que eu soubesse mais uma coisinha não nos ia ajudar? Por exemplo, eu tenho Claro, aquele relacionamento super complicado com a minha família. Será que eu não fosse aprender qualquer coisinha sobre este assunto, se eu não pusesse aqui uma dúvida, se eu não pusesse em causa? Será que eu é que tenho razão total? Não nos ia ajudar? Não achas, obviamente, Gabriela? Só às vezes obviamente, uma pergunta faz mudar totalmente as nossas crenças. completamente. E ainda pegando um bocadinho naquela parte que eu estava a falar dos obsessores, nesse processo que estás a dizer agora, às vezes, mesmo até a nível familiar, o próprio obsessor diz: "Não, deixa estar, não é preciso, deixa-te estar que estás muito bem". E a pessoa diz: se calhar até nem é preciso mudar, acho que não há necessidade". E a coisa continua. Portanto, nós, encarnados, temos mesmo que ter um mindset completamente diferente e estarmos prontos para a mudança e querer mudar. Querer mudar é tudo. Porque às vezes uma pessoa diz: sim, mudar até era bom. Mas é preciso querer dar o passo, andar para a frente, fazer esse processo. E então, nesse campo, a nível energético, a nossa energia começa a fluir, começa a vibrar de uma forma diferente e os obsessores acabam por não ter, forma de se, sentirem mais próximos a nós, não é, porque as energias já são diferentes, e eles acabam por dizer assim: "Oh, afinal isto já não me Já interessa, mudou de ideias. deixa-me ir ver se há outra que realmente já está na minha sintonia, porque eu preciso de alguém da minha sintonia". É isto que os obsessores pensam, porque é isto que as pessoas pensam também, as pessoas aqui encarnadas a ver agora. Então, como tal, nós temos que mudar o paradigma, temos que pensar de forma diferente, andar para a frente, estudar, não ter medo do desconhecido, porque se não é uma porta que se abre, abre-se uma janela e essa janela pode ser extremamente luminosa e podemos ter um conhecimento que pode ser muito melhor do que todo aquele que já tivemos antes. Podemos mudar as nossas ideias, as nossas atitudes, ajudar a mudar todos aqueles que estão à nossa volta também, porque tudo é ressonância, e assim sendo, eu sugiro que todos mudem e andem para a frente, porque isso é o caminho. Exatamente, estavas a fazer lembrar, Gabriela, quando nós, pronto, quem tirou o carro de condução e quem entrou a primeira vez no carro, todos nós passamos aquele momento de dizer, epá, onde é que estão as mudanças, onde é que estão os pedais, onde é que estão não sei o quê, onde é que está não sei o que mais, como é que metemos os piscas. Então todos nós passamos por uma ansiedade ou por um momento de descoberta e de frustração. Epá, o carro vai abaixo, de repente as pessoas chamam-nos a atenção e tudo mais. Então é sempre importante nós percebermos que existe um momento de frustração associado à mudança, não é? Nós não estamos a descobrir uma nova fronteira, a desbloquear uma nova parte do nosso mapa interno, não é? Então há um momento de desafio. Mas depois,
eu acredito que qualquer pessoa que conduz, só se tiver um acidente ou só tiver passado uma situação de stress extremo, mas eu duvido que, se não fosse nada destas situações extremas, que alguém diz, não, então agora quer desaprender de conduzir e quer voltar a ficar dependente. Então, todas as pessoas que tiram carta e depois começam a conduzir, superam os meses e começam a explorar novos horizontes, fazer viagens, ir para ter independência, depois já não querem voltar para trás. Não é? A mesma coisa acontece. Será que eu vou estar naquela área? A pessoa está ali renitente. Será que vou? Será que não vou? Será que exploro? Será que não exploro? Depois de aprender, dizer, epá, porquê que só cheguei agora? Porquê que só aprendi Oh, isto aqui? Não é? Porquê que claro, eu só fui a esta consulta neste momento? Porquê que eu agora é que dei este passo? Porquê que eu fiz esta questão que me trouxe outra consciência? Porque eu peguei naquele livro que me, de repente fez entender melhor a minha vida toda. Então, eu também gostaria de deixar esta mensagem, que é importante nós partirmos do pressuposto que vai haver um momento de frustração e de desafio, que nós vamos estar em causa, e ninguém gosta de estar em causa, acredito eu, mas isto vai-nos, como estavas a dizer, vai-nos pôr noutro estado de consciência, vai-nos a fazer atrair pessoas de outra vibração, deste plano e de outros planos, vai-nos fazer entender um entendimento maior sobre a nossa vida, sobre o nosso contexto, sobre a nossa missão. Quer dizer, há tantas coisas maravilhosas que o conhecimento pode desbloquear, mas é preciso dar esse passo. é. Mesmo que o impasse, digamos assim, como estavas a dizer, isto anda para a frente, não anda e tal, nunca desistir. Nunca desistir, porque se uma pessoa vai desistir, volta ao mesmo padrão. Portanto, é andar para a frente, ter coragem, é preciso resiliência, é preciso uma pessoa também ah, ter calma, porque as pessoas também não têm calma e querem tudo para ontem. E, na verdade, todos estes processos demoram, porque nós estamos no planeta Terra, onde existe tempo e o tempo tem que ser vivido. E, como tal, tudo demora. Uns de uma forma mais rápida, outras situações de forma mais lenta, mas, na verdade, se nós tivermos essa vontade de querer mudar, a mudança vai ocorrer. E estavas a falar aquela coisa, de dizer, mas porque é que eu demorei tanto tempo para compreender isto, ou seja, quando chega aquele processo de compreensão, de iluminação, de compreender que a mudança foi importante, a pessoa não se deve recriminar pelo tempo que demorou a ir chegar. Esse foi o processo. Ou seja, isso é importante a pessoa compreender que esse foi o processo, foi necessário, para uns é mais, para outros é menos, mas que é efetivamente necessário. Chegando a esse momento, é andar para a frente, sempre. Portanto, acho que a mudança todos os dias. Exatamente, Gabriel. Tu estavas-me a fazer lembrar é muito recorrente isso acontecer. De repente as pessoas vão à consulta da astrologia ou de outras áreas, no meu caso a astrologia, e de repente sabem aquela informação e dizem, pá, quem me dera eu ter sabido isto antes. E a mensagem que eu passo sempre é melhor hoje do que amanhã, não é? Então, se tu percebeste isso hoje, claramente que é mais benéfico ter sido hoje do que amanhã. E se foi amanhã, é melhor do que for no dia a seguir. Então, nós Claro, podemos olhar sempre nos dois sentidos. Dizer só agora é que sei, ou olha, já agora é que sei. Não, ainda bem que sei. Cheguei a esta conclusão, fiz esta mudança, não é? Claramente que é preciso. A mim, eu associo muito isto ao estudo, porque muitas vezes nós estudamos áreas que nos fazem questionar o que nós aprendemos até então, não é? O que nós aprendemos da nossa família, o que nós aprendemos da nossa escola, o que nós aprendemos na vida de uma forma geral. E é isso que estavas a dizer, não é? De repente nós ficamos, epá, será que eu errei? Será que eu disse mentiras? Será que eu falhei? Será que eu induzi em erro? Não é? Uma vez perguntei a uma pessoa com muita experiência e perguntei como é que tu geras essa frustração, não é? Como é que tu geras a frustração de estar sempre a aprender coisas novas e, e, e parece que o que passou, tu não estavas em falha de alguma forma. E ele diz, eu vou te ensinar o que Aristóteles ensinava aos discípulos, que é rir da nossa ignorância, não é? Rir-te da própria ignorância. é tão Não, importante. não é? Mais vale rirmos-nos, dizer, olha, quer dizer, como é que tu achavas que era assim, agora já sabes assado, mais vale rir da situação e brincar connosco do que nos Claro, levarmos tão a sério e não nos permitimos mudar. Porque parece exatamente. que Isso nós é que temos ele que está a saber dar a tudo, entender. não é? Claro, claro, isso é um verdadeiro entendimento. Quando nós rimos e percebemos o que aconteceu, é sinal que a situação está realmente compreendida, que damos o chamado salto quântico, a nível de conhecimento, a nível de aprendizagem, a nível da nossa vida, porque o nosso pensar, ah, o mudar as ideias é muito importante. Porque é que nós, tal como estavas a dizer, porque é que em vez de estarmos sempre a dizer
as coisas estão mal. Nós não devíamos estar a fazer assim. Porque não, dizer ao contrário. Não, olha que bem. Pronto, se calhar não devia ter sido melhor, mas já não está mal, a coisa já está a andar para a frente. Nós temos que mudar esta nossa forma de pensar. Isso é fundamental, mesmo até para termos novas ideias cada vez mais na nossa vida. Exatamente, e conhecer novas pessoas e explorar novas áreas. E aí, se calhar, vale a pena falar sobre isso, não é? Às vezes, fazer pequenas mudanças na nossa vida, por exemplo, ir para uma estrada diferente, ir a um sítio diferente, ir a um curso diferente, já é uma parece que é insignificante, não é? Parece que é insignificante, em vez de comer todos os dias a mesma coisa, fazer uma refeição noutro sítio, explorar outras áreas. E não é, não é, Claro, Gabriela? Aquela tudo. pequena mudança desencadeia, parece que o cérebro pensa, olha, tenho que fazer aqui uma nova sinapse, tenho que fazer aqui uma nova ligação para poder acomodar esta pequena mudança. Claro, o nosso cérebro também acaba por se adaptar às rotinas. Então, se adaptar às rotinas, não há aquele esforço mental de uma pessoa pensar novo, pensar coisas diferentes. Se formos, lá está como disseste e muito bem, por uma estrada diferente, mas estamos sempre a fazer o mesmo percurso. Olha, eu não sabia que tinha isto aqui, olha que engraçado. O percurso torna-se diferente, torna-se até mais leve. E isso na vida, no nosso caminho, no nosso caminhar, é fundamental, não é? Mesmo. E é muito interessante que eu estava a falar com uma colega, também astróloga, que ela chegou à astrologia porque ela entrou numa depressão e foi ao médico, uma astróloga brasileira. E o que é que o médico lhe aconselhou? Vai aprender uma língua diferente. Porquê? Porque aprender coisas diferentes fazem o nosso cérebro conectar-se de formas diferentes, não é? E pelos vistos, a medicina, pelo menos foi aquilo que a minha colega me disse, o médico aconselhou nesse sentido. Então o cérebro com novas sinapses, com novos caminhos, consegue encontrar novas soluções, novas abordagens, novos ângulos para poder sair daqueles estados mais desafiantes. Então quando nós dizemos muda, parece que é uma coisa só intelectual, mas Claro, realmente até no físico, não é? Altera a forma como o cérebro se organiza. Isso, um todo. de repente é esse momento de dizem, olha, agora finalmente eu consigo ver as coisas de outra perspectiva. Finalmente eu tenho, olha, se calhar é aquele padrão que eu tinha já não me presta. E toda a nossa vida muda. Sem dúvida. O mesmo acontece com a arte-terapia, em que muitas pessoas não conseguem expressar, as suas emoções, muitas das vezes por um luto, por uma situação de pânico que viveram, e não conseguem verbalizar, não conseguem andar para a frente, não conseguem tirar as ideias antigas, ou que realmente foram traumáticas. Então a arte-terapia ajuda muito isso, através do desenho, através da cor, através da sua expressividade corporal, também acabam por conseguir fazer e libertam. Portanto, isso também, o nosso cérebro acaba por e a nossa emoção também, acaba por, desbloquear. Também é importante. Encontra novos caminhos, não é? Então é essencial nós aprendermos coisas novas e não termos medo de explorar novos horizontes. E fundamentalmente é isso. Há claramente um desafio, nós depois temos que ter a capacidade e desenvolver a capacidade de perceber o que é benéfico, não é benéfico para nós, mas que calhar fica para outro. Dentro do conhecimento, e ser muitos conhecimentos, então nós Aham, temos que ir explorando, desenvolvendo, e se calhar fica para outro episódio aqui do Entre Nós. Mas aham. fundamentalmente é isso, de nos pormos em causa, perceber, será que aquilo que eu acredito faz sentido? Será que aquilo que eu acredito corresponde à minha versão de hoje em dia? Será que não é interessante explorar novas áreas, interessar por outros assuntos, encontrar pessoas diferentes, não é? E desenvolver outros temas. E Gabriela, vou-te fazer uma pergunta assim bem malandra, mas vou perguntar a mesma, que é, qual é que foi a última coisa que tu aprendestes que tu digas assim, olha, uau, este conhecimento fez aqui uma diferença na minha vida? Ó Diogo, olha, é um bocadinho difícil porque eu estou sempre a aprender muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa ao mesmo tempo, de todas as áreas, mesmo, mas, olha, entre a culinária, cristaloterapia, que não tem nada a ver, Estás a ver a mas já tem a ver com o alquimia meu dos dois signo, né? lados. Estás a ver a alquimia de Exatamente. cristais e a alquimia da comida. Mas olha que é muito real, a alquimia da comida também é muito, muito interessante. Hum, e mesmo a parte de novos métodos de terapia, conhecimentos, opá, eu sinceramente não tenho assim um que te consiga dizer, porque eu estou Hum, sempre a estudar coisas novas. Mas aquilo que eu posso dizer, a sensação que dá quando uma pessoa aprende uma coisa nova, é que é tudo, é um abrir de portas de consciência, de realidades
em que a pessoa se sente livre. O conhecimento é importante, o não ter medo, mais importante ainda, e não querer, acima de tudo, estagnar emocionalmente, mentalmente. Não ter medo de andar para a frente. As novas ideias são fundamentais, é preciso fazer por isso, não ter medo, querer de verdade fazer por isso, ah, e confiar em nós, porque nós conseguimos tudo, basta nós querermos. Pá, eu acho que é mesmo Está isso. ótimo. E no final, a conclusão de tudo isto é: eu sinto-me satisfeito, porque realmente aprendi algo novo que até estava com receio e é importante para mim. Ou então eu mudei a minha forma de ser e estou melhor. Isso também é importante.